Olá, pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, dando continuidade ao nosso estudo sobre Vivendo Acima da Mediocridade. Nós estamos no volume 1, na primeira parte, e hoje nós vamos ver o segundo estudo que diz coisas a respeito do reino de Deus, ok? Então vamos lá, é um estudo longo, provavelmente a gente vai estourar o nosso tempo, mas não tem problema, tá bom? Que você esteja atento ao que nós vamos trazer aqui. São coisas espirituais, coisas que promovem a maturidade na nossa vida e a gente tem que estar focado naquilo que a gente vai estar falando aqui. E, de antemão, agradeço aí pela tua conexão. Que esse estudo seja uma bênção na tua vida. Ok? O estudo número 2 inclui outro reino. Vamos fazer uma pequena introdução aqui. Qual é a realidade que a gente vê todo dia à nossa volta? Uma guerra pela sobrevivência. Não é? Uma disputa, uma competição. E qual é a motivação por trás de tudo isso? O egoísmo. O egoísmo. Então, as pessoas têm uma motivação egoísta, imediatista, eles são obsessivamente determinados a obter o sucesso, a prosperidade a qualquer custo. Parece que essa é a lógica aí que a gente vê no mundo, principalmente com uma geração mais nova. E nessa guerra pela sobrevivência, o que a gente mais vê é canibalismo, né? Uma expressão assim forte, mas é isso mesmo, porque sai da frente que senão você é atropelado. Por causa desse espírito de competição. E como não há lugar para todo mundo no topo, então é uma guerra. Então fica assim, esse modo de vida muito estressante, muito agitado e muito combativo. E às vezes usando até de artimanhas para você obter o sucesso, a prosperidade e tudo mais. Tá bom? E a motivação é o egoísmo do nosso coração. É simples assim. Então, quando a gente fala de egoísmo, nós estamos falando de uma coisa que está dentro de nós, a velha natureza, a carne, a influência do sistema do mundo e os demônios trabalhando para se aproveitar de toda essa estrutura de entendimento que é alicerçada sobre o engano. Por isso que a Bíblia chama tanto a atenção para essa questão do engano. E, na verdade, quando a gente apresenta o Evangelho, quando a gente apresenta a questão do reino de Deus, é como se fosse uma outra cultura. Não é daqui da terra, é do céu. Tem outra natureza, outro espírito, ok? E a Bíblia nos confronta no sentido de desenvolvermos a nossa vida cristã com desapego pelas coisas materiais, pelas coisas que chegam até a mim pelos sentidos, e aí desenvolvendo toda a sorte de idolatria. Agora, o reino dos céus, o reino de Deus, é a prioridade da minha vida, a motivação, não é? O padrão, o foco, o alvo. A minha vida, ela sofre uma mudança de rumo. Em vez de olhar para baixo como uma galinha, eu olho para cima como uma águia. São coisas diferentes. E quando nós falamos do reino de Deus, nós vamos falar de virtudes
virtudes. Aí a gente vai trazer um padrão moral relacionado ao caráter, ao estilo de vida. É imediato isso daí. Por isso que no processo de santificação, o Espírito Santo vai quebrar velhas estruturas, romper cadeias, prisões, narrativas e trazer a verdade. A verdade é Cristo, é a vida dele em mim, é uma nova criação, com uma nova motivação, com virtudes que têm o padrão do céu, e o padrão do céu para nós é Cristo. Então há uma contraposição entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Só que eu, como cristão, e você também, nós não somos daqui, porque nós temos uma nova natureza, uma nova criação que agora governa a nossa vida. Mas nós estamos aqui, no meio das trevas, no meio do pecado. E para complicar um pouquinho mais, nós temos a velha natureza ainda dentro de nós, e nós temos que desenvolver uma guerra espiritual contra ela, para que ela não prevaleça, mas sim o governo do Espírito Santo prevaleça na nossa vida. Ok? E o reino de Deus é algo espiritual. Por isso que as pessoas que estão no mundo, na incredulidade, têm uma dificuldade enorme para entender as coisas de Deus, porque são espirituais. Não é com a minha mente lógica, não é numa academia que eu vou aprender essas coisas, ok? As coisas de Deus exigem, essas coisas sobrenaturais do reino espiritual, elas exigem um coração novo, para que eu possa ter entendimento das coisas de Deus. E o Espírito Santo só vai trabalhar esse tipo de coisa na minha vida, que é uma nova estrutura de entendimento, a partir do novo nascimento. Aí ele começa a agir. Porque enquanto eu estou no mundo, na incredulidade, ele está tentando me convencer, me atrair para o Evangelho. Mas quando eu entro para o reino de Deus através do novo nascimento, aí o Espírito Santo tem um compromisso de aliança para trabalhar a minha maturidade. E maturidade na minha vida significa confronto, porque a verdade confronta a mentira, e nenhuma mentira procede de Deus. Então, uma guerra é estabelecida. E agora, por uma opção da minha vida voluntária, intencional, com determinação, eu escolhi o governo de Deus na minha vida. Então, agora, é aquilo que Paulo diz lá em Romanos: aqueles que são guiados pelo meu Espírito são filhos. Então, agora é uma questão de governo, de liderança. E isso depende de uma resposta minha à pregação do Evangelho. E também depende da minha cooperação intencional, facilitando a obra do Espírito Santo na minha vida. Aí eu vou desenvolver uma cultura de humildade, de obediência, de submissão, de dependência, de direção na minha vida, de capacitação que vem do Espírito Santo, da provisão, da proteção, que agora é tudo espiritual, e eu trago a realidade dessas coisas para a minha vida através da fé. E assim, o reino de Deus está dentro de mim. Claro, Jesus Cristo está dentro de mim. Agora a minha vida, o meu espírito recriado é o santuário do Espírito de Deus, e agora o Espírito Santo trabalha no material, na qualidade do meu coração. Porque Deus busca por adoradores. Ok? Mas nós temos livre-arbítrio. O nosso trabalho com o Espírito de Deus é um trabalho de cooperação. Na marra não sai nada.
automaticamente também não sai nada. Esperando passivamente não vai acontecer nada. Eu tenho que tomar posse pela fé, são atitudes que eu tenho que tomar na vida para que o plano redentivo de Deus, que já foi estabelecido na cruz do Calvário, porque o preço já foi pago e todas as promessas estão à minha disposição por direito legal de redenção, eu tenho que tomar posse e trazer a manifestação delas, de cada promessa, na minha vida. Ok? Então, você veja bem como é um choque de realidade a questão do reino de Deus na minha vida, tá bom? E agora a gente olha para o céu. A nossa inspiração vem do céu, vem do Espírito de Deus. O nosso entendimento é renovado pela iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa entender a palavra de Deus, a grandeza, a profundidade, a intensidade, a maravilha que é, as maravilhas que são as promessas de Deus para nós. É um estilo de vida totalmente diferente, tá bom? E qual é a nossa maior dificuldade para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus e viver e andar no reino? É o nosso orgulho, a soberba do nosso coração. Porque a gente valoriza aquilo que nos interessa. Só que o meu coração, ele é corrompido. Ele está corrompido pelo pecado. E Deus agora precisa mudar essa realidade através do novo nascimento e entrando para o reino através da santificação, Deus trabalhar a minha estrutura de entendimento para que eu possa me alinhar com o trono de Deus, com a sua perfeita, agradável, santa, eterna vontade, para que eu possa experimentar a realidade de cada promessa que eu tenho na palavra de Deus, que são minhas por direito de redenção. E aí, quais são as virtudes que o Espírito Santo vai desenvolver na nossa vida? Humildade, submissão, obediência, fidelidade, generosidade, paciência, perseverança, amor, domínio próprio. É outra realidade. E tem tudo a ver com o meu caráter, com a qualidade do meu coração. Ok? E agora eu tenho prazer, alegria na autoridade de Deus na minha vida. E, primeiramente, Deus começa a exercer a sua autoridade, o seu governo, a sua liderança, através da minha obediência à palavra de Deus. Aí sim, isso glorifica a Deus, com certeza. E é assim que Ele vai trabalhar. Eu não posso construir a minha vida sobre a narrativa da mentira, do mundo, instigada, inspirada pelo demônio. Não, a minha vida agora é construída sobre o fundamento da verdade. E olha, as pessoas correm atrás do dinheiro, do sucesso, do poder, do prazer. É isso que move as pessoas que estão aí no mundo. Mas nós não, nós temos outra natureza. O nosso coração se alegra em Deus. E essa é a motivação e a força da nossa vida. É diferente. Então, o nosso cristianismo é uma outra vida correndo dentro de nós. É a vida de Cristo correndo dentro de nós e exercendo governo, o governo de Deus na minha vida. Agora, o interessante é que, ao trabalhar o meu coração, fortalezas vão sendo quebradas
E a principal delas é o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa cobiça, a nossa idolatria. A gente se agarra nas coisas e não solta. E agora a gente solta, porque nós não vivemos mais agarrados em coisas. Nós agora estamos agarrados em Cristo, e Ele é a fonte de toda boa dádiva. E Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não é mentiroso, e Ele me ama, e Ele cuida de mim. Cada coisa que concerne a minha vida, Jesus Cristo está cuidando. Isso traz descanso na minha alma. Para que ficar estressado, agitado, irritado, quebrando relacionamentos, botando o dedo na cara de alguém? Não! Agora eu descanso em Deus e libero perdão. E Ele trabalha a minha vida. É Ele que abre porta, é Ele que me eleva, que traz honra à minha vida. E eu agora não estou preso a nada. Nem a popularidade, visibilidade, ficar famoso, ficar conhecido. Não, eu quero ser fiel naquilo que Ele me colocar para fazer. É outra motivação, é outra direção na minha vida. Nós não somos daqui, nós só estamos de passagem. É isso que a gente tem que tomar consciência. Essa convicção tem que estar forte dentro de nós. Nós somos apenas forasteiros e peregrinos na terra, porque aqui não é a nossa casa. Estamos aqui em missão. Mas a nossa casa não é aqui. E a missão que a gente faz é com excelência, com zelo, com reverência diante de Deus. Não é de qualquer jeito. E não estamos construindo um reino para nós. Nós estamos ganhando vidas, discipulando vidas para a glória de Deus através de Cristo, através do Evangelho. Esse é o nosso compromisso de aliança. Ok? Muito bem. Aqui, na apostila, é citado alguns eventos aqui, mostrando a realidade do reino. A realidade do reino como estilo de vida. Todo dia, toda hora, em qualquer situação, o tempo todo. Estilo de vida. Não é só durante a celebração, não. É em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa, nós exalamos o bom perfume de Cristo. É um estilo de vida, o estilo de vida do discípulo de Cristo. Então, aqui é citado o exemplo de Simão, que queria aquela unção que Pedro estava ministrando, ele viu os sinais e ele desejou aquilo, mas não no sentido de promover o reino de Deus, mas sim de ganhar dinheiro com aquilo. A motivação é errada. E quando ele deu uma maneirada, foi porque Pedro foi incisivo com ele. Aí ele ficou assustado, porque Pedro é um profeta, né? Ele ficou com medo, falou, opa, esse cara falando isso aí, a minha vida, eu estou perdido. Ele falou, não, por favor, vamos orar para que isso não aconteça na minha vida. Mas ele não se arrependeu e não abraçou o Evangelho. Então, olha para você ver um tipo de resposta, um tipo de interesse corrompido. Tá bom? Então, cuidado com o sucesso, cuidado com a popularidade, cuidado com a visibilidade, porque isso sobe no coração, a soberba. Aí você começa a achar que é o cara. Na verdade, você não é o cara. Você é apenas um servo. Nada mais do que isso. Seja fiel naquilo para o qual o Senhor te chamou. Ele te colocou num lugar para fazer alguma coisa, seja fiel. Apenas isso. Não queira abraçar o mundo como se só existisse você para trabalhar para Cristo. Não, tem muita gente trabalhando para Cristo, cada um fazendo alguma coisa.
E nós não somos mais ou menos importantes pelo que a gente faz, mas sim pela qualidade do zelo com que a gente faz as coisas. Nós temos que entender o que é fidelidade, ok? Um segundo exemplo que é citado aqui é Paulo pregando lá na cidade de Listra. Ele foi apedrejado, praticamente levantou da morte por apedrejamento. E ele teve que sair dali, mas logo em seguida ele voltou para o mesmo lugar, porque ele estava interessado nas vidas que ele tinha evangelizado naquele lugar, e a violência que foi produzida ali naquele lugar não trouxe medo ao seu coração, porque ele sabia a quem ele estava servindo, ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, abnegação, sacrifício para servir a Cristo. Não pode deixar as coisas pela metade, sair correndo, fugindo. Não, é preciso discipular e fortalecer as pessoas que estão abraçando o Evangelho. Não é deixar solto por aí. Até que você construa uma igreja local, até que você forme uma equipe de liderança para cuidar daqueles discípulos. Aí ele vai pregar o Evangelho em outro lugar. Mas veja bem a visão do apóstolo Paulo, visão de compromisso com a edificação do corpo de Cristo. E isso tem preço, não é com facilidades. Tribulações que envolvem o nome de Cristo e a edificação da igreja. E nós temos que enfrentar essa guerra para a gente conseguir atingir o alvo. Então é o reino agora que começa a dominar o meu coração, ok? E isso de maneira voluntária, porque Deus não obriga ninguém, tá bom? Então, quando você estiver passando por uma situação de confronto, de provação, de perseguição, não perca a paciência. Você está trabalhando para o Senhor, que venceu. E Ele é fiel para te proteger e para te guardar. Não se assuste. Nós temos que manter a nossa posição. Então, vamos nos imbuir da força do reino, para que a gente possa atravessar todas essas situações, ok? Nós também temos uma questão de que nem todos vão abraçar o Evangelho. Alguns vão recuar, outros não vão querer nem ouvir. Não tem problema. A Bíblia diz que nós temos que pregar, que proclamar o Evangelho, para que haja testemunho na terra e as pessoas se tornem indesculpáveis diante de Deus ao ouvirem a pregação do Evangelho. Então, continue firme na sua jornada como discípulo, como quem prega, como quem evangeliza, como quem dá testemunho na terra. Não importa se a maioria, se uma minoria, não importa. Nós estamos cumprindo o nosso trabalho, a nossa missão. É isso que deve governar a nossa vida. Só que tem alguma coisa. A Bíblia diz que nada podeis fazer sem mim. É estando em Cristo que nós temos poder, unção para fazer alguma coisa para o reino. E a palavra diz, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, aqueles que frutificam por estar em mim, o Pai cuida, o Pai poda, para que mais frutos ainda apareçam. Então, esterilidade não é de Deus. Deus é frutífero. E se você está na pegada certa, com a motivação certa do teu coração, Deus vai encher a tua vida e o teu ministério
de resultados. Ele mesmo. Porque é isso que a Bíblia diz, e eu tenho que crer nisso. Porque senão eu vou andar pelo que eu vejo, né? Se eu não ver nada, eu recuo. Não, não é assim que funciona. Ok? E também o outro exemplo que é citado aqui na apostila é o caso de Éfeso, quando Paulo está se despedindo daquela liderança, daquela igreja, uma igreja séria, e ali ele abre o coração e ele diz, olha, eu não fui preguiçoso, eu aproveitei cada oportunidade para ensinar todo o conselho de Deus, seja numa casa, seja em reuniões públicas, em todos os lugares, eu não deixei de trazer a proclamação da palavra de Deus na sua amplitude. Compromisso com o reino de Deus, não é? Com a sã doutrina, com as muitas doutrinas estabelecidas na palavra de Deus. Não é apenas um assunto, é todo o conselho de Deus, mostrando a amplitude da realidade do reino de Deus. Por isso que a igreja precisa de ministérios, para que a gente consiga fechar todo o escopo do trabalho do discipulado, do evangelismo, da assistência, do socorro. São várias coisas que nós temos que estar fazendo através do ministério de uma igreja local. Ok? O compromisso que nós temos é com Deus e com o seu reino e com toda a amplitude da verdade do reino. Não é só isso ou aquilo, é todo o conselho de Deus, você ministrando as pessoas, edificando a vida delas e trazendo entendimento. Essa é a nossa função de quem está na liderança. E o nosso compromisso é com isso, de não deixar passar nada, de não fugir de assuntos complicados, de não deixar de confrontar a mentira do mundo, que às vezes invade a igreja e confunde o coração das pessoas. Então a liderança tem que ter um compromisso de viver integralmente para Deus, compromissado com a verdade do Evangelho. Qual seja o aspecto, não interessa, é a verdade da palavra de Deus. Não é ficar só pegando um pedaço da Bíblia e achar que aquilo é tudo que tem. Não, tem muito mais. E isso nós temos feito aqui na nossa igreja local, na Winner. A gente tem feito com muito zelo e de forma intencional e determinada, para que as ovelhas cresçam no entendimento e na experiência com Deus. A gente não fica omitindo nada, porque nós não temos que omitir nada se está na palavra de Deus. E nós temos que confrontar as narrativas que estão aí, veiculadas diariamente pelas mídias. Nós temos que ter posição para confrontar o engano. E essa é a nossa obrigação como liderança. Mas a perspectiva do reino governa a nossa vida, ela traz direção na nossa vida. E nós temos que crer que essas coisas funcionam. É pela fé. E nós temos que trabalhar de tal maneira que cada ovelha de uma igreja local que é cuidada, pastoreada, assistida, ela aprenda a andar com as próprias pernas. Nada de muleta, nada de carona na igreja, porque isso não traz maturidade na nossa vida. E cada um cumprindo o seu papel na expansão do reino, no tempo da nossa oportunidade aonde nós estamos. E tudo para a glória de Deus. E tudo com alegria, com gratidão, apaixonados, incendiados pelo Senhor. Ok?
Medite nessas coisas em espírito de oração, peça ao Espírito Santo para mexer com as estruturas do teu coração, do teu entendimento, para que você seja livre e, na condição de livre, você possa servir ao Senhor. Ok? Eu agradeço aí pela tua paciência, ouvindo toda essa ministração, que você medite sobre essas coisas, que você tenha uma semana maravilhosa, que Deus faça algo tremendo na tua vida, que você vá mais longe, vá mais alto, e o que nós queremos é que Deus seja glorificado através da tua vida. Você é o canal do poder de Deus na terra, exatamente aqui e agora. E Ele conta com você, ok? Espero você a semana que vem para mais um estudo. Deus te abençoe. Um grande abraço.